caso surpreendente. O Kilo começa a conversa dizendo que realmente ela parece muito bem e em seguida pergunta para onde ela vai. Ele fala que só tem uma pergunta, mas ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ele não pode nem sequer fazer uma pergunta para ela. E como ela diz que não, ele fala que ela é muito linda e que realmente é uma pena, mas que tudo bem. Mas assim que ele dá a partida no carro no controle remoto, ela olha para trás e pede para ele esperar. Ele pergunta se ela quer falar com ele, e como ela diz que sim, ele fala que estava tentando fazer isso ainda há pouco. Ela fala que não ouviu bem o que ele disse. Então ele diz para eles saírem da rua para não correr o risco de serem atropelados. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Ela fala que para nenhum lugar específico e pergunta para onde ele estava indo. Ele fala que só estava dando uma volta para relaxar e diz que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. E depois que ela diz que não é que ela não queria conversar com ele pergunta o que a impediu de conversar com ele logo de começo. Então ela diz que não conseguiu ouvir o que ele estava dizendo. Ele diz que entende e fala que o nome dele é Kilo. E depois que ela também diz o nome para ele fala que ela tem um nome bonito. Ele fala que ainda há pouco aquela garota estava olhando muito para ele, que talvez ele devesse ter saído com ela. E já ela diz que isso foi desrespeitoso. Então ele fala que foi um teste para ver se ela valoriza o que eles estão tendo ali. Ela fala que valoriza, então ele pergunta se ela quer entrar no carro. Ele fala que gostou da atitude dela e que ela já está defendendo o que eles terão no futuro. E já dentro do carro, a primeira coisa que ele pergunta é por que ela não quis falar com ele. E ela fala porque não ouviu o que ele disse. Ele fala que se ela não ouviu, porque ela disse não. E ela pergunta quando ela disse não para ele. Ele fala que quando ele perguntou se ele não poderia fazer nem sequer uma pergunta, ela disse não. E antes que ela consiga terminar de responder, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela diz que ele faz o tipo dela e ele pergunta qual é o tipo dela. E ela diz que o tipo dela é ele. Ele pergunta o que um cara precisa ter para namorar com ela. Ela diz que a pessoa tem que ter um estilo e também tem que ser capaz de cuidar dela. Ele fala que ele tem estilo, mas que ele é muito simples e que está de bermuda e camisa preta. Ela fala que isso é legal e que gostou do cordão dele e também do carro dele. Então ele pergunta se ela voltou para falar com ele por causa do carro. Ela fala que, como ela disse, ela não conseguiu ouvir o que ele tinha dito e que talvez seja porque ela não estava prestando atenção. Ele pergunta por que ela não prestou atenção e pergunta se ela não gostou do que ela viu. Ela fala que só não tinha prestado atenção, mas quando ele começou a caminhar em direção ao carro, isso chamou a atenção dela. Ele pergunta se o que chamou a atenção dela foi ele ou o carro dele. Ela fala que foi o carro e que depois olhou melhor para ele e resolveu voltar. Ele fala que isso é muito doido e pergunta se ela pode fazer um favor para ele. Ele pergunta se ela pode puxar aquela maçaneta ali, e ela pergunta por quê. Ele fala que só precisa que ela puxe a maçaneta. Ela pergunta pra que isso e já ele diz que ela tem que sair do carro. Ela pergunta se ela tem que sair do carro e como ele diz que sim, ela pergunta então por que ele a convidou. Ele fala que ela vai ter que sair porque ela é até bonita e tal, mas que isso não vai ser bom para eles dois. E depois que ela pergunta por quê, ele fala que ele sabe que ela está de olho nos bens materiais dele, mas que ela não vai colocar a mão em nada. E em seguida diz que ele gostaria que ela desse um fora do carro dele. Então ela diz que provavelmente esse carro nem deve ser dele. E como ela também fala que a corrente dele é falsa, ele fala que tanto o carro é dele quanto a corrente é verdadeira. Onai aborda essa garota e fala que ela está incrível e em seguida pergunta o nome dela. E quando ela diz oi pra ele de maneira irônica, ele fala que perguntou o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Naia. Mas como ela fala que não vai apertar a mão dele, ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela não responde, então ele pergunta se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado, então ele pergunta se o namorado dela fez ela andar a pé. E ela diz que sim. Ele fala que jamais faria a namorada dele andar a pé. Ela fala que pra onde ela vai não é muito longe dali. E em seguida ele pede o número dela. Ela diz que não vai fazer isso com o namorado dela. E ele fala que entende e deseja um ótimo dia pra ela.
mas assim que ele liga o carro, ela decide voltar. Ele pergunta se ela resolveu mudar de ideia. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está ouvindo. Ela pergunta se ele ainda quer o número dela, mas ele fala que não entendeu. Então ela repete novamente. Ele fala que é claro que ele quer o número dela e pergunta o que ela vai fazer agora. Ela fala que nada e pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que vai precisar passar na casa dele, mas que depois vai sair para almoçar. Então ela pergunta o que ele acha de levá-la para almoçar. Ele pergunta se ela quer que ele a leve para um restaurante. Ela fala que não quer ir andando, então ele pergunta sobre o namorado dela. Mas ela fala que não tem namorado. Ele pergunta por que ela disse que tinha namorado e pergunta também se ela está mentindo para ele. Ela fala que não o conhecia e já ele fala que ela ainda não o conhece. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele fala que entende e pergunta se ela vai pagar o almoço. Ela diz que ele que tem que pagar e que ele que se aproximou dela primeiro. Ele fala que se aproximou dela porque ela é muito bonita e em seguida pede para ela dar uma volta. Ele pergunta se é original de fábrica e ela diz que sim. Ele sugere que eles entrem no carro e diz que o tempo está esfriando. E dentro do carro, como ela tinha dado o apelido dela, ele pergunta o nome verdadeiro dela. Ela fala que não vai dizer e ele pergunta por que não e fala que ele disse o nome dele. Ela pergunta o nome dele novamente e ele fala que o nome dele é Nair. Ela fala que tudo bem e ele pergunta se ele pode saber o dela. Ela fala que ainda não, então ele diz que está tentando conhecê-la. Ela diz que a única coisa que ele precisa saber no momento é que ela gosta de coisas boas e de pessoas com boas vibrações e que gostam de se divertir. E como mais uma vez ele pergunta se ela não vai dizer o nome dela, ela fala que mais tarde vai dizer o nome pra ele. Ele fala que, pra ser sincero, ele se aproximou dela porque ela é muito bonita, mas que desde o começo ela não estava com uma boa energia e que ela descartou qualquer possibilidade de conversar com ele. E fala também que desde o começo ela se comportou como uma interesseira. Em seguida ele pede pra ela abrir a porta e sair do carro. Ela fala que tanto faz e já ele pede pra ela fechar a porta dele. O Nair começa uma conversa ali com essa garota, fala que ela é muito linda e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele e diz que é sempre bom fazer novos amigos. Ele fala que estava pensando que ele pudesse ser mais do que amigo, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. Ele pergunta se ela preferiu andar sozinha e ela diz que sim e fala que está indo pra casa de uma amiga dela. Ele fala que com certeza se ela fosse a namorada dele não deixaria ela andar a pé. E em seguida pede o número dela se ela não se importar. E como ela fala que essa não é uma boa ideia, ele fala que respeita isso. Mas logo assim que ela vê o carro dele, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que não entendeu, então ela repete a pergunta novamente. E ele diz se o carro não for dele, de quem mais seria. Ela fala que é um ótimo carro e que ela também gostou da cor. Ele fala que gosta muito dessa cor e que é a cor favorita dele. Ela fala que realmente é um ótimo carro e pergunta o que ele faz para ter um carro como esse. Ele fala que faz muitas coisas e diz que ela faz muitas perguntas e que não sabe se o namorado dela vai gostar disso. Ela pensa um pouco para dizer e fala que ela é solteira. Ele pergunta se agora ela é solteira e fala que ela disse no começo que ela tinha um namorado. Ela diz que agora está falando a verdade e que ela é solteira, muda de assunto e fala que gostou muito do carro dele. Ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela responde dizendo que ela é da Colômbia. E depois que ele diz pra ela que ele também já foi pra Colômbia, ela diz pra ele que gostou muito do estilo dele. Então ele pergunta o que ela faz e ela diz pra ele que trabalha num escritório de advocacia. Ele pergunta há quanto tempo ela faz isso e ela diz pra ele que há uns 2 anos. Então ele pergunta se ela gosta e ela diz que sim. Em seguida ele fala que gostou muito das tatuagens dela e fala que ele tá vendo uma na perna e pede pra ver. Ele fala que é grande e pede para ela continuar, e em seguida pergunta por que ela parou. Ele fala que estava brincando e que por enquanto já viu o suficiente e diz que é muito bonita. Ela pergunta se ele tem algum plano para hoje. E depois que ele fala que na verdade ele estava indo para casa, ela pergunta se ele quer acompanhá-la. Ele pergunta para onde e ela diz que está indo para o shopping. Ele pergunta se no primeiro dia de encontro ele vai ter que levá-la para o shopping.
Ela diz que se ele preferir, ele pode levá-la para dar um passeio no carro dele. Ele fala que está começando a melhorar e pede para ela dar uma volta. E depois de dizer que realmente ela é muito linda, ele fala que é melhor eles saírem da rua e sugere que ela entre no carro. Ele pede para ela abrir a porta, mas ela diz que não está conseguindo. Ele pergunta se ela não quer entrar ou se ela não sabe abrir a porta. Ele fala que já sabe porque a porta não está abrindo. E como ela pergunta o porquê, ele fala porque ela é interesseira.